seres humanos. Prego o evangelho, se for mesmo olhar comecinho de adolescente, jovem, você pode pôr aí 40 anos de pregação. O Senhor me colocou à frente de uma igreja muito fácil e muito difícil de dirigir. Pregando várias vezes em vários pontos desse país, como o casal pai do seu pastor também varre esse Brasil de ponta a ponta. Seres humanos. A Bíblia Sagrada tem alguns momentos de Deus muito preciosos em relação ao ser humano. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Pode ser juntos? Vamos? Porque Deus amou seu Filho de uma tal maneira. Vamos falar o certo então? Porque Deus amou o mundo. Que essa relação, não é que Deus amou seu Filho de uma tal maneira. Diga, Ele amou a mim. Que Ele pega o Filho e troca. Em outra passagem bíblica, além dessa relação de paixão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tem a passagem de Deus se arrependendo de ter feito esse homem. Deus se arrepende de ter nos feito. Ele falou isso com quem? Disse para Moisés: eu estou arrependido, estou chateado de ter criado o ser humano. Eu vou descer desse monte, eu vou lá embaixo, eu vou liquidar a raça humana. E Moisés convenceu ao Senhor: não faz isso não. Não faz porque, vamos dizer que o Senhor os tirou do Egito para matá-los aqui. Num dado momento, Deus é apaixonado pelo homem, porque Deus amou de tal maneira a quem? Agora o certo? O mundo. Deus nos amou de uma maneira tão forte, e você sabe o resto do texto. Agora, nesse outro período, você tem Deus se arrependendo de ter nos feito. Mas eu escolhi hoje outro período para pregar da nossa história como homem com Deus. Eu sei que eu estou numa reunião específica de líderes. Eu queria enfatizar um valor que você já sabe, que você tem. Eu quero enfatizar esse valor e eu tenho escolhido esse texto para pregar nesse tipo de reunião e já tive a oportunidade de reparti-lo em muitos lugares desse país. Toda vez que eu falo sobre esse texto eu me emociono, porque eu vejo um poder que nós dois temos fantástico. Primeira paixão de Deus por quem? Porque Deus me amou de uma tal... Não fale mais o mundo, porque Deus me amou. Segundo, Deus se arrependeu, numa certa época, de ter me feito. E agora, nesse texto, já vamos abrir a Bíblia, nós desenvolvemos um poder que mexe com Deus. E eu não vou falar do poder da oração. Eu não vou pregar sobre o poder do jejum. Eu não vou pregar sobre o poder do louvor. Eu quero pregar sobre uma atitude nossa, que ela é tão forte, que neste texto bíblico ela incomodou a Deus, que Deus disse: eu tenho que ir lá, eu tenho que mexer nisso, porque eles descobriram um caminho muito perigoso. Mas eu quero pedir a Cerro Azul 102 que continue nesse caminho perigoso, usando esse caminho perigoso para o bem. Porque Deus me amou de uma tal maneira que deu seu Filho por mim. Em outro momento, Deus se arrepende de ter me feito. E agora, nesse terceiro momento, que já vou dizer onde está escrito, Deus olha do céu da sua glória e vê que eu, com os meus, estou usando este poder
pouco da história. A invenção da dinamite foi para um fim bom. A descoberta da energia nuclear foi para um fim bom. A energia nuclear ela é utilizada para a cura e para o tratamento de dezenas de males. A energia nuclear é utilizada para a bomba atômica para destruir milhares de pessoas. Naquele minuto, quando aquela bomba caiu, quando aquele artefato caiu, aquela bomba, se eu não me engano o nome, Little Boy ou Fat Boy, que é o nome, a bomba de Hiroshima tinha o nome Little Boy ou Fat Boy? Acho que era Fat Boy. E quando aquela bomba caiu, em questão de 15, a um cálculo de 15 a 1 minuto e 45, instantaneamente, milhares de pessoas morreram. Então, o poder da energia nuclear, que poderia ser usado para o bem, é usado para o mal. Eu vou com vocês para a Bíblia Sagrada, para nós discutirmos hoje na Cerro Azul, um conceito bíblico, que eu quero que fique muito enraizado no coração dos irmãos. E eu percebo nessa noite claramente que esse conceito bíblico já é muito utilizado neste lugar, mas não custa enfatizar. Gênesis, capítulo 11. Quem tem a sua Bíblia ou quem não tem, eu quero convidar para ficar de pé para nós lermos o texto. Porque Deus amou quem de uma tal maneira? Você pode falar eu? Porque Deus amou quem de uma tal maneira? Eu. Mas Deus também, num certo momento, se arrependeu de ter feito a quem? O homem, a mim, é você. E agora, nesse terceiro momento, eu quero discutir com vocês sobre uma capacidade, uma habilidade que nós temos como líderes. Impressionante. Me impressiona toda vez que eu leio esse texto. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma... Gênesis capítulo 11. Era toda a terra de uma mesma língua. E a terra toda tinha uma mesma fala, ou palavra. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E eles disseram um para os outros: eia, façamos tijolos. É isso? Sim ou não? Vocês estão na NVI aqui? Eu também tenho NVI, eu não trouxe a minha NVI. Eu gosto muito da NVI também. Vamos de novo, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um modo só de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram em planície em Sinear, e ali se fixaram. E uns disseram para os outros: vamos fazer tijolos. E vamos fazer o quê? Queimá-los bem. Olhe para cá. Não vim falar de tijolo essa noite. Eu vim falar de uma palavra que você acabou de ler e você não percebeu. Você não percebeu uma grandeza que você acabou de ler no versículo 3. Mas pastor Paulo, cadê a grandeza aqui? Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos. Tem alguma coisa muito grande aqui. Vamos continuar. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Por gentileza, uma torre que alcance o céu. Agora olhe para cá. Qual era o conhecimento de engenharia moderna? Qual era o conhecimento de medir distâncias por raio laser? Qual era o conhecimento de físicas e de conceitos físicos que temos hoje em dia? Nenhum. Versículo, ainda no meio, versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma torre que alcance o céu. Assim nosso nome será famoso, e nós não seremos espalhados pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, você pode ler junto comigo? Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Diga: Senhor, eu ainda não estou entendendo toda a mensagem, mas eu quero este poder. Sentemos, igreja querida.
não há uma palavra aqui que diz que eles eram iguais. Não há uma vírgula nesse texto que dizem que eles eram fisicamente iguais. Eu conversei na Sociedade Bíblica do Brasil, na nossa sede em São Paulo. Tivemos uma reunião da Assembleia Administrativa há 2 meses, e vamos ter no final do ano uma nacional. E eu pude conversar com tradutores da Bíblia, homens de 80, 90, 70 anos, que lê a Bíblia no hebraico, no aramaico, no grego. Eu pude conversar com um desses homens acerca desse texto, e tudo o que eu pensava, ele falou para mim. Eu trago na palavra de Deus, nessa noite, uma joia para Porto Alegre. Eu trago na palavra de Deus essa noite uma joia para Cerro Azul. Deus olha do céu e Deus diz: eles falam a mesma língua. É um perigo quando um grupo fala a mesma língua. Um grupo, quando fala a mesma língua, revoluciona um país. Um grupo, quando fala a mesma língua, toma o poder de uma ditadura e acaba com a ditadura. Um grupo de homens presos num laboratório, 24 horas, trancados sem sair, falando a mesma língua, comendo lanchinho e tomando suquinho, esquecendo as suas famílias por meses, trabalhando 24 horas, dormindo às vezes no chão. Esses homens falando a mesma língua, descobriram vacinas que já curaram milhões de pessoas. Quando eu e você falamos a mesma língua, não há limite. Quando uma igreja fala a mesma língua, o bairro, a cidade e o país que se cuide. Quando nós falamos a mesma língua, perigosamente não há limite. Deus olha do céu e começa a ver que a torre passa de 1 metro. E vem uma tempestade, ela passa de 50 metros. Estudiosos têm se debatido e discutido a altura que chegou a Torre de Babel. Não há um consenso, mas para os padrões atuais, é um absurdo. É um absurdo que alguém conseguiu fazer com tijolo, palha e barro. E se eu perguntar fazendo o quê, se você puder repetir ou responder, falando a mesma língua. Fazendo o quê? Falando a mesma língua. O louvor fala a mesma língua do pastor, que fala a mesma língua do porteiro, que fala a mesma língua de quem fornece o lanche da igreja. E eu não estou falando aqui de português, eu não estou falando de língua estranha, eu estou falando de o banal, o simples, o quase infantil entendimento. Aquele povo, ao falar a mesma língua, você percebe, e agora há pouco eu lhe disse que havia uma joia, que nós vemos no versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos. Onde está a grande joia que eu falei aqui? Não há reunião, não há muita ata, não há muito estatuto que tem assassinado o espírito de muitas igrejas. Façamos tijolos, façamos. Quem entendeu, diga amém. Amém.
façamos tijolos. Vamos submeter ao conselho. Vamos submeter à convenção. Vamos submeter à diretoria. Vamos submeter. Façamos tijolos. Onde eu começo? Façamos tijolos. Qual é a minha parte? Vamos comprar o prédio do lado, onde eu assino. Não vamos mais alugar o ginásio. Vamos comprar o ginásio. Chega de pagar aluguel, é nosso. Quando é que eu começo a pagar? Acho que deveríamos voltar a ter um programa numa grande emissora de rádio, porque a história da nossa obra, aqui já tivemos até numa grande emissora, que eu vim fazer programa contigo. Eu acho que seria interessante. Começamos que dia? O que eu quero pregar nessa noite claramente é que em vários momentos da Bíblia Sagrada, esse me salta aos olhos. E quando você vê Deus falando no plural, há várias explicações, há várias teorias, há várias explicações teológicas, não é? Deus desceu para ver a cidade e disse o Senhor, eles são um só povo, versículo 5, eu estou 6 agora, em breve e aí, no versículo 6, para mim vem um momento que eu fico, temos que dar um jeito, porque não tem limites para o que eles estão planejando fazer. Não há limite para um casal ser feliz, se o casal fala a mesma linguagem. Não há limites. Há uns 6 meses atrás, eu atendi um casal na minha igreja, que queriam casar-se. Ele, saindo de uma crise, de uma vida de drogas, mergulhado dos pés à cabeça. Não vou aqui dar aquele testemunho típico pentecostal, que ele foi na igreja, começou a orar, ele foi liberto 100%, porque não foi, e até hoje não foi. Ele entra na minha sala assim, Fabiano. A Rosângela entra pegando a mão dele, senta na minha, diante do meu gabinete, para atender o casal, para falar sobre o casamento deles. Venha falar do casamento, pastor. Tomando ansiolítico, para quem sabe o que é, tomando remédios pesadíssimos para controle. Eu disse, Rosângela, eu vou impedir o casamento de vocês. Porque eu não vou casar vocês para ter separação daqui a 6 meses. Eu não vou casar. Essa história é famosa na igreja. Você tem noção do que você está fazendo? Ele olhava para ela, trêmulo. Uma vida de cocaína, uma vida de crack. Eu não estou sendo antiético, porque domingo passado eu os coloquei no altar com ordem dele para narrar isso à igreja, e eles me dizendo, nós queremos com a nossa história abençoar outros casais. Falei, Rosângela, não fingindo de bravo não, porque eu estava bravo. Falei, essa moça me marca para falar comigo. Essa moça está diante de um futuro fracasso matrimonial. Eu não vou aliviar. Eu tenho responsabilidade sobre esse casal. Mas aí, ela acaba comigo. Já estavam juntos há algum tempo. Eu pedi o afastamento de corpos, me obedeceram. Eu pedi para ele sair da sala, ele saiu, se apoiando. Rosângela, não perde meu tempo. O que você viu nele? O coração dele é lindo. E a gente se entende 100%.
Falei, Rosângela, deixa de paixão. Não. Nós já passamos muita luta juntos. Estamos juntos há muitos anos. O coração dele é lindo. Ele luta para sair disso. Ele está firme na igreja. A palavra está curando ele. E o coração dele. Eu falei, Jesus amado, eu vou acabar casando essa mulher, meu Deus do céu. E eu comecei a conversar com eles, E uma vez, e duas vezes, e terceira vez, e na quarta vez eu falei, agora eu acabo com esse casamento. E na quarta vez, e não acabei nada, e não acabei na quinta vez. Até quando eu tive que ceder, porque eu percebi uma coisa ali. Falavam a mesma língua. Até hoje falam a mesma língua. Pequenos detalhes da vida, eu fui especulando com a família, com a tia, que tem um cargo de liderança na igreja. Eu fui especulando, eu fui descobrindo que ali havia entendimento. A coisa da Torre de Babel foi tão forte, que há, na Bíblia Sagrada, o texto, fechou aqui, filhinha, é filhinha, viu? Quando Jesus diz, quando Deus diz no céu, desçamos, há várias conjecturas, não é? Com quem Deus falou, por que no plural, se tinha mais um com Deus, se eram os anjos, se já era a pessoa de Jesus Cristo no Velho Testamento no céu com o Senhor, não importa. Importa que aqui fica claro a magnitude, o tamanho de Deus. Desçamos, nós temos que fazer alguma coisa, porque pelo fato deles falarem a mesma língua, não há limite. Não há limite para o nosso entendimento. Não há limite para o entendimento. Não há limite para a coesão. Não há limite para 2 corações, 3 mentes. Não há limite. Projetos e sonhos viram realidade. Eu não vim pregar, não sou pregador de autoajuda. Não acho que um pregador deva dizer para alguém que sempre tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, porque não é exatamente assim. Não acho que o evangelho deve ser sempre associado com um mar de rosas. Mas uma certeza absoluta eu tenho. Quando nós, seres humanos, providos de inteligência, raciocínio, senso crítico, moralidade, ética e o Espírito Santo de Deus, quando nós juntamos tudo isso numa linguagem de falar a mesma coisa, não há limites para aquilo que nós intentamos. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou trazendo a você, uma palavra que ela não tem só uma vertente religiosa. Eu não vou ficar só na obra do Espírito Santo. Eu não vou ficar nessa palavra só na obra da ciência, no caminho da ciência. Mas se eu pegar esta vertente, com esta vertente, eu estou na casa de Deus, diante de homens e mulheres de Deus. Amém? Eu não tenho a mínima dúvida, mas eu não tenho a mínima dúvida, inclusive do que eu estou sentindo aqui, inclusive do que a minha filha tem relatado para mim, do que eu estou sentindo aqui hoje, do que eu já vi em pouco tempo que eu estou aqui, porque eu sou observador, dos relatos que a minha filha tem feito dos senhores e das senhoras, claramente do que eu já cheguei e percebi aqui. O pastor da igreja não tem nenhum problema em sentar-se e ser ministrado. Responda sim ou não. Isso é comum? Não tem resposta? Isso é comum? Todo líder gosta de ser ministrado? Eu não sei a terra que você vive. A terra que eu vivo é não. A terra que eu vivo é não. A terra que eu vivo, o planeta, o Brasil, a vida real, quem liderou muito tempo tem muita dificuldade em ser liderado. Eu começo a pegar componentes aqui que me deixam pegar o avião
indo embora quinta-feira cedo, com um diagnóstico dessa igreja. Parece que estão falando a mesma língua. Amém? Porque coisas dão erradas em nossa vida. Porque nós tentamos falar a mesma língua, de onde não vem a mesma língua. E é bíblico, meu lindo e minha linda, não dá certo, não dá liga, não casa, não une, não cimenta, não cola, não gruda, não anda junto. Amém? Eu não sei você me olhando, eu te olhando, e nunca vi a maioria de vocês. Eu estou absolutamente à vontade. Eu posso estar enganado. Eu não sinto ninguém querendo o meu fracasso. E você pode ter certeza, eu quero o seu bem. Você me perdoe, é muito difícil desassociar o meu lado de liderança dessa obra e não achar absolutamente impactante uma pequena pergunta que eu fiz para minha filha entrar ali, para fechar um diagnóstico na minha cabeça. E o pastor Ivan Nunes, com o filho dele dirigindo a igreja, e a minha filha com a linguagem dela, pai, muito tranquilo, muito de boa. Tem culto que ele entra e sai e nem o nome dele é citado, e ele não está nem aí. Eu falei, se eu tinha dúvida da mensagem, eu não tenho mais. Eu conheci aqui quando era só isso aqui. Amanhã eu vou ter que andar em alguns prédios aqui em volta, porque saiu daqui e espalhou, porque estão falando a mesma linguagem. Pastor, o meu filho adolescente é um problema. Eu não vou conseguir, em poucos minutos, aplicar terapia, não vou nem começar e nem me atrever. Mas um bom caminho para lidar com um filho adolescente problemático é tentar falar a mesma língua dele. E não é falar a língua usando verbetes. Cara, eu não estou falando de gíria. Gíria não é falar a mesma língua. Quando eu comecei a falar a mesma língua da minha filha, quando ela quis liberdade, e eu dei. Confiei no Deus que já habitava no coração dela, e não me dei mal. Porque se eu for agora nos Estados Unidos, na cidade de Seneca, no estado de Missouri, lá tem centenas de pessoas que pensam dela o que vocês pensam. Façamos tijolos. Pode perceber, não há versículo a mais. Não há complicação. Não há. É como se toda uma humanidade falasse a língua do chimarrão. É muito engraçado pregar numa igreja e ficar vendo uma canequinha para lá e para cá. Eu vou acabar o culto e vou querer saber o que tem dentro dessa canequinha, porque deve ser bom demais. Tem irmão que não já está nem me ouvindo pregar, mas ele quer canequinha. É canequinha que chama ou não? Como é que chama? Olha o nome dessa coisa, cuia. O nome é feio, que é uma desgraça. Como é que alguém quer toda uma cuia? É cuia? Filha, quando nascer teu filho, vamos chamar de cuia. Você pega uma cuia no Japão,
Você está vendo um gaúcho. Nada contra a Bíblia aqui, uma bênção. Mas que cena gostosa quando você andava décadas na rua e você via os crentes. Tem coisas que identificam a nossa mesma linguagem. Eu queria agora pedir a vocês que nos minutos finais palestrasse ou pregasse comigo. Eu queria pedir a uma igreja de Deus que me desse palavras que a mesma linguagem nossa. Eu vou começar. Usura é a mesma língua nossa? Entende meu sentido? Só viver falando de usura, só viver falando disso, é a mesma linguagem nossa? Não. Quem me dá um segundo exemplo? Me dá um segundo exemplo de uma mesma língua nossa, por gentileza. Quem me ajuda? Quebra o gelo, quem me ajuda? Perdão. Minutinho só, perdão. Pega a mão da sua direita e da sua esquerda, levante a mão dada e olhe para mim, não olhe para a pessoa não. Diga, perdão. Diga de novo, perdão. Diga, eu não queria ter falado assim. Não era exatamente isso. Qual é a palavra? Amém. Qual é a outra? Quem falou amor? Amor. Amor é uma boa linguagem nossa? Amor identifica isso aqui? Estou perguntando ao senhor, à senhora, amor identifica isso aqui? Amor é um carimbo dessa parede? Amém. Alguém me dá uma terceira palavra da nossa mesma língua? Fé. Pega a mão de novo quem está ao seu lado e diga, pela fé. Pela fé. Vai dar certo. Pela fé. No congresso de médico essa não é a linguagem, mas aqui é. Alguém me dá uma quarta palavra? Oração. Vamos ficar de pé. Feche os corredores, coloque a mão no ombro da pessoa, no ombro. E durante exatos 30 segundos, não peça nada para você. Peça o melhor para essa vida. E essa vida vai pedir o melhor para você. Senhor, pelo poder da Tua palavra, eu quero pedir, Senhor, para o Teu servo, que a Tua promessa se cumpra na vida do Teu filho. Que Tu derrame, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, sobre a vida do meu irmão Daniel, sobre a vida do Raul. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os planos, os propósitos, os projetos, que a Tua vontade se cumpra na vida dos Teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Alguém me dá uma quinta palavra? Unidade. Unidade. Eu não posso estar feliz se você não está. E você não pode estar feliz se o seu pastor não está. Você não pode saltar de alegria se o seu pastor está gemendo. Você não pode ter alegria no problema do seu irmão. Você não pode pisar em cima do problema do seu irmão, porque você acabou de falar união. Se eu sou unido com meu irmão, o que dói nele, dói em mim, o que fere, fere. São palavras, são os nossos tijolos. Alguém me dá uma sexta palavra? Paciência. Não se me pensa numa igreja sem paciência. Não se imagina um corpo de liderança sem andar um pouco mais devagar, porque o meu irmão está andando devagar. Então não dá para ir muito rápido, porque ele não vai rápido, ele é diferente. Eu falo a mesma linguagem dele, ele fala a mesma linguagem minha, mas ele vai mais devagar. Alguém me dá uma oitava palavra? Influência. Influência negativa ou positiva? Gente, Deus começa a olhar do céu. Quem é que acredita pela fé que a torre de Babel estava subindo mesmo? Diga amém.
Alguns historiadores dizem que já tocava as nuvens, até que Deus chega à conclusão: nós temos que descer, porque não há limite para eles, não há limite para eles. Jesus amado, se eu fizesse com vocês aqui uma lista, seria apaixonante, de coisas na humanidade que a união fez. Perdoe-me estar num ambiente evangélico e falar com respeito da católica Madre Teresa de Calcutá. Há uma linda história sobre Madre Teresa de Calcutá, que ela foi na porta do seu hospital e recebeu um grupo de deputados americanos. E ao entrar no hospital, eles começaram a ter ânsia de vômito, devido ao cheiro de podre, de pus, de milhares de pessoas doentes, que aquela mulher desse tamanho cuidava. E ela chegou e os deputados com lenço no nariz, com a mão disfarçando. E ela entrou na porta, que é uma mulher desse tamanho, e gritou da porta lá do hospital, no meio das macas: que alegria que vocês vieram visitar meu jardim. Quando alguém fala a mesma união, e essa mulher não está sendo citada por mim aqui à toa, e a humanidade cita essa mulher, porque ela, falando a mesma linguagem com outras mulheres bondosas como ela, cuidou de milhares de pessoas, mas milhares de pessoas. Falando a mesma linguagem, não há limite para o que nós, povo de Deus, podemos fazer. E é uma tristeza quando o povo de Deus deixa de falar a mesma linguagem. E eu precisaria de mais 1 hora para a segunda parte da mensagem. O que acontece com igrejas lindas que deixam de falar a mesma linguagem. O que acontece com lideranças lindas que deixam de falar a mesma linguagem. O que o inimigo faz numa igreja quando ela deixa de falar a mesma linguagem. Façamos tijolos? Não. Arrastemos tijolos? De jeito nenhum. Que é isso? Sabe quem eu sou? Vou lá fazer tijolo. Não falou meu nome no culto hoje, eu não vou fazer tijolo. Não me chamou para cantar, eu não vou fazer tijolo. Não massageou o meu ego, eu não vou fazer tijolo. Eu pregaria mais 1 hora com outros textos bíblicos, dos lugares da Bíblia onde o povo não falou a mesma língua. Você não acha que ele está demorando muito? Acho que está. Então me dá o seu ouro aí, me dá o seu ouro aqui. Vamos derreter o ouro e vamos fazer o quê? O quê? Um bezerro de ouro. Amém? Esse camarada dá um bom dinheiro. Ele cura leprosos. Ele dá um bom dinheiro. Ele anda sobre as águas. Ele dá um bom dinheiro. Ele cura leprosos que eu vi. Ele cura cego que eu vi. Ele trata bem prostituta. Esse homem está um bom dinheiro. Dá para vendê-lo. De quem que eu estou falando? Jesus. E quem falou isso que eu estou falando? Judas. Quando eu não falo a mesma linguagem de alguém, eu consigo vender Jesus. Eu olho para Jesus e não vejo ele andando sobre a água, eu vejo como um investimento. Eu olho para Jesus e não vejo ele curando o cego, eu vejo ele como mercadoria. E eu vendo Jesus. Eu fundo uma igreja e digo para as pessoas que tal objeto é santo e faço a campanha do óculos santo. E o povo carente, o povo o quê? Acredita. Você é um privilegiado, privilegiada que está numa igreja da palavra. Mas tem milhares que estão enganados.
Façamos a mesma linguagem, para em amor, em união, em fé, com perdão, com influência, buscar os caídos e levantá-los em nome de Jesus. Falando a mesma, não há limite. Não há limite para o amor quando fala a mesma língua. Bem, não tem feijão, não tem problema, amor. Não tem arroz, não tem problema. Tem 4 bolachas maisena, mas com você é um banquete, meu amor. 2 para mim, 2 para você. Só tem 2 bolachas maisena para você, e só tem 2 para mim. Come primeiro. Não, come você primeiro. Aí a briga é quem come primeiro. Quando fala a mesma linguagem, não tem limite. Quem concorda com essa palavra, diga amém. Eu tenho a obrigação de sair daqui e voltar para São Paulo, voltar para minhas mídias, onde eu andar com a minha influência. Eu tenho a obrigação de falar do que eu estou vendo aqui. Senão eu não falo a mesma linguagem. Senão eu sou falso. Eu sou mentiroso. Eu sou uma farsa. Quando a gente não exalta o irmão, quando a gente não quer bem do irmão, a gente é uma farsa. Nossa liderança é uma farsa. Oh Deus, nos une. Aquele hino antigo de união. Antigo. Somos corpo. Sabe cantar todo? Alguém sabe cantar, sabe? Hã? Recebi no coração, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado, Jesus. Nuto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Mesma língua. Preciosa é a nossa cura. Só para um pouquinho, para só um pouquinho. Eu vou pedir. Posso? Aqui é meio divisa com a Argentina, né? Os homens fiquem de pé. Quem sabe que na Bíblia é ósculo santo? Quem sabe o que é? Eu vou pedir. Dá um beijo no seu irmão. Pastor Oliva, dá um beijo. Comece a cantar, põe a letra. Toda a igreja de pé, vamos. Fica comigo. Não, vamos, fica aqui. Ele chega, ele se une com a gente. Vamos lá. Recebi um novo coração do Pai. Minutinho só, você fala vamos, tá? Se quiser, vamos fazer tijolo? Vamos se ajudar? Vamos parar de medir alguém? Vamos tentar não ter preconceito aqui dentro? Se o meu irmão e a minha irmã não conseguem ter o tipo de felicidade e de vida que eu tenho, porque ele não consegue ter, vamos fazer tijolo? Deixa a letra. Diga,
Se alguém chegar aqui e estiver meio quieto, calado, e eu não vou achar que ele é orgulhoso, soberbo. Eu vou achar que ele não está bem. Ele não está bem. O irmão está de cabeça baixa, está triste. Ele não está bem. Mas eu não vou medir. Vamos! Recebi um novo coração. A sua barba é quase igual a minha. Quase igual a minha. Regenerado. Coração transformado. Posso? Coração dado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Aí, ao final do culto, naquela terça-feira, dia 26 de junho, 9 quanto? Então não estourei o tempo ainda. Às 9h24 da noite, naquela terça-feira, 26 de junho, Deus olhou do céu e disse: ei, vamos descer na Cerro Azul 102, porque aquele povo tem o mesmo coração e a mesma linguagem. Vamos descer lá naquela igreja, disse Deus, porque tudo que aquele povo quiser fazer, eles vão fazer. Só que eu não vou descer para confundir a língua deles. Eu não vou descer para isso. Eu vou descer para ajudá-los.
E quem não deu certo tem uma segunda chance, porque eu vou ajudar, porque fala a mesma língua que eu, porque não se prostitui, porque não desistiu de mim, porque paga um preço alto por ser minha. Eu vou refazer uma nova história, porque ela fala a mesma língua que eu. Eu vou descer e não vou confundir a língua dela, eu vou ajudá-la. Eu vi o outro filho na bateria, que é uma posição de humildade na igreja, mesmo tendo uma enorme capacidade de ter estudado fora do Brasil. Eu vou descer, e porque ele fala a mesma língua que eu vou ajudá-lo, e tudo que ele quiser fazer ele vai conseguir. Eu vou continuar descendo, eu vou ver o pastor da igreja, que é filho do pastor, ainda atual e antigo, e tem boas intenções no coração com a esposa, com a sua esposa. Eu vou descer e eu vou ajudá-lo. Eu não vou confundir a língua dele. Eu vou descer. E o meu servo, que já passou por infartos, por câncer, como ele continua falando a mesma língua que eu não vou confundir a língua dele e da esposa. Eu vou dar o que está no coração dele. Se o que está no coração dele é uma moradia nova, se o que está no coração dele é um apartamento, se o que está no coração dele é uma viagem, eu vou dar. Eu não vou confundir a língua dele. Eu vou descer e vou visitar o coração da minha filha. E a minha filha não vai ser destruída por tristeza nenhuma, porque eu sou maior do que qualquer tratamento, eu sou maior do que qualquer psiquiatra, eu sou maior do que qualquer terapia. E porque a minha filha insiste em viajar pelo país, deixando o conforto da sua linda casa, eu vou descer. Eu não vou confundir a língua dela, eu vou ajudá-la. Porque a filha do meu filho, que insiste em ser minha, porque teve um dia na sua trajetória uma grande decepção, eu não vou mudar a língua dela. Eu vou descer, eu vou ajudar a filha do meu filho a ser feliz. Que Deus abençoe vocês. Faz um bom tempo que eu não venho por aqui. Tomara que não demore mais 10, 15 anos. Mas de vez em quando dá uma lembrada e faz uma oração. Me entrega na mão de Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Que o bom Deus desça, não confunda a sua língua e te ajude a fazer tijolos. Vamos fazer tijolos? Eu passo para o pastor Olavo. Vamos fazer tijolos? Foi esse recado que Deus trouxe para vocês na noite de hoje. Vamos cantar aquele louvor que diz assim: